Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você. O NT Sul começa agora com as principais notícias do dia e com a sua participação. facebook.com/TV Cachoeira. Veja os destaques da edição de hoje. Cooperativa Tritícola Caçapavana compra 2 unidades da Granol em Cachoeira do Sul e abre vagas de trabalho. Testes de laboratório apontam falsificação do suplemento alimentar vendido como fosfetanolamina sintética no Brasil. Cai parte da ornamentação externa da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O cordão de isolamento nas ruas 7 de Setembro e Andrade Neves deve ficar até que a Prefeitura faça a vistoria no Palácio João Neves da Fontoura. Caso contrário, a Câmara deve contratar um profissional. Reportagem especial. O jovem que em outubro enfrentou o fogo para salvar a amiga se recupera de graves queimaduras. Na hora que tu investiu na casa, contra o fogo, em busca da tua amiga, tu tinha noção, foi consciente ou tu foi no instinto? Que eu ia me queimar? É. Não. Tu chegou a pensar nisso ou não? Não pensei nada disso. Não me arrependo. E tem ainda entrevista com o secretário da Saúde de Cachoeira do Sul, Roger Gomes. Seja bem-vindo, o NT Sul está no ar. O NT Sul desta quinta-feira começa com o retrato das obras públicas do Brasil. A história de uma das rodovias mais importantes da Grande Porto Alegre e que tem grande número de acidentes no estado. A RS 118 liga a região metropolitana da capital às principais praias gaúchas. Os motoristas reclamam da demora na obra de duplicação que já dura décadas. A placa sinaliza rodovia em obras e o usuário emenda há 30 anos. Tem acontecido um acidente aqui. Carro dentro do valão e essa entrada aqui, muito acidente tem acontecido. Até morte tem dado aqui. Bastante buraco. A RS 118 inicia em Sapucaia. Passa pela Freeway na altura de Gravataí e vai até a RS 040 em Itapuã, distrito de Viamão. Rodovia de tráfego intenso, a 118 é a principal via de acesso da região metropolitana ao litoral norte. O processo de duplicação de 22,5 km da RS 118 iniciou em 1993. A obra foi dividida em 3 lotes. 2 deles ainda estão em execução e o último, recentemente, entrou em fase de licitação. A duplicação é um sonho antigo dos motoristas e moradores dos municípios por onde passa a rodovia. Seu Moacir mora em Sapucaia do Sul desde 1977. Trabalhou como caminhoneiro nos últimos 25 anos. Conhece todos os percalços da 118 e também as promessas de melhorias. Eu nem sei qual é o primeiro que prometeu, já faz dias. Cada um que vem promete, Agora até que tá dando uma andadinha, mas tá feio isso aí. Pista estreita, trânsito pesado, buracos, falta de sinalização. A lista de reclamações de quem precisa usar a RS 118 é grande. Por aqui é difícil encontrar algum motorista que não tenha quebrado o carro em função das más condições da pista. Já quebrei roda, já estourei pneu. O último lote da duplicação da RS 118 compreende o trecho entre o quilômetro 0 e o quilômetro 5. O processo foi encaminhado à Central de Licitações do Estado. A Selic faz a elaboração e a publicação do edital para contratar a empresa que será responsável pelo serviço. O incêndio que consumiu a residência da recicladora Yara Cunha, no bairro Bom Retiro, em Cachoeira do Sul, em outubro de 2017, além de deixar uma família desalojada, deixou também uma jovem de 23 anos com marcas profundas. Suelen Bittencourt comoveu a cidade ao enfrentar as chamas para tentar resgatar a amiga Márcia. Depois de quase 3 meses no hospital, ela retornou para casa, onde se recupera e recebeu a nossa equipe. A sorridente Suelen da rede social parece que envia uma mensagem de estímulo para ela mesma, a Suelen da vida real. Foco, força e fé. A jovem de 23 anos, que na noite de 23 de outubro do ano passado entrou em uma casa em chamas para resgatar a amiga, hoje carrega no corpo as marcas do seu ato e na mente os difíceis momentos que enfrentou. Minha irmã estava dentro de casa, eu estava dentro de casa, daí eu vi os gritos. E
E aí chamei a mãe e a Dani, avisei que tava pegando fogo e saí. Foi em direção à Fui casa. ali. E chegando lá, o que aconteceu? Aí eu perguntei pra mãe dela onde que ela tava, ela falou que tava lá dentro. Aí eu peguei e entrei. Você não pensou 2 vezes, entrou? Entrei. E lá dentro tu não achou ela em seguida? Como é que foi? Eu falei com ela, só que aí depois eu acho que eu voltei no fogo e caí depois numa parte assim, aí eu não vi mais ela. Na hora que tu investiu na casa, contra o fogo, em busca da tua amiga, tu tinha noção, foi consciente ou tu foi no instinto? Que eu ia me queimar? É. Não. Tu chegou a pensar nisso ou não? Não pensei nada disso. Não me arrependo. Tu lembra qual foi teu pensamento na hora? De lá só ajudar eles. Depois disso, a Suelen ficou quase 2 meses e meio internada no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau espalhadas pelo corpo e nas vias respiratórias. Ela passou por cirurgia de enxerto de pele, tirou da perna para colocar no braço. Além disso, queimou o cabelo, teve os olhos atingidos, mas está recuperando a visão e o cabelo já está crescendo. Desde 6 de dezembro, ela está em casa. Seu Coradino, o pai, agora está mais tranquilo. E a mãe, Dona Lisete, é toda satisfação. Ela faz questão de dizer que é evangélica e logo que a filha tenha condições, fará um culto de agradecimento ao ar livre, em frente à casa. Dona Lisete, chegando aqui hoje, a gente vê que a senhora hoje tá mais alegrinha, né, que da última vez, né? Com certeza. É? Como é que tá a situação hoje? Agora tá boa. É? A gente tá feia. Tá satisfeita de ter a Suelen em casa de Mas volta? com certeza. Feliz mesmo. É? Presente que Deus me deu de volta, minha filha. Começando o ano Um bem. Natal maravilhoso. É mesmo? É verdade. Coisa boa. Se a senhora estiver bem, melhor que ela puder estar ao público assim. Aí a minha intenção é fazer um culto aqui na frente de casa e convidar quem quiser participar. Eu sou evangélica. E não tem religião. Quem quiser participar pode ir. Será um culto de agradecimento? De agradecimento pela vida da Suelen. Pela vida da minha filha. O ano está começando, né? Início de ano as pessoas sempre sonham, desejam, almejam. O que tu quer? O que a Suelen espera de 2018? O que tu quer para tua vida? Quero voltar como era antes, tudo. Trabalhar, fazer tudo que eu fazia, normal. Só presa dentro da casa. Tá ruim agora? Tá. É? Mas tu vai conseguir, né? Tá no caminho. Então. A Organização Mundial da Saúde classifica o vício em videogames como distúrbio mental, dando o nome de distúrbio de games. A identificação se dá quando a pessoa tem um comportamento de vício que a leva a preferir os games a quaisquer outras atividades. Jogar videogames em excesso agora se tornou um distúrbio mental, segundo a Organização Mundial da Saúde. A classificação internacional de doenças vai incluir a condição com o nome de distúrbio de games. O documento descreve o problema como padrão de comportamento frequente ou persistente de vício em jogos eletrônicos que leva a pessoa a preferir os games a qualquer outro interesse na vida. A última versão da Classificação Internacional de Doenças foi finalizada no início da década de 90 e a nova versão do guia vai ser publicada neste ano. O documento também vai sugerir que comportamentos típicos dos viciados em games devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Os responsáveis por essa medida reforçaram que esse período pode ser diminuído se os sintomas foram muito graves. Os especialistas afirmam que alguns sintomas podem identificar facilmente a pessoa viciada em jogos eletrônicos. Não ter controle de frequência, intensidade e duração com que joga o videogame é um dos distúrbios, por exemplo. Priorizar jogar videogame a outras atividades e continuar ou até mesmo aumentar a frequência com que joga, mesmo depois de ter tido consequências negativas desse hábito, também são fortes indícios de uma pessoa com esse tipo de vício.
Em 2013, no Manual de Estatísticas e Diagnósticos de Distúrbios Mentais, os problemas relacionados aos videogames eram considerados condições a serem estudadas, o que significa que, na época, não eram oficialmente reconhecidos. E o mesmo vale para redes sociais também, hein? Tem muita gente viciada em Facebook, Twitter, outras redes sociais também. Importante, não é, não trocar as relações virtuais por aquilo que se pode vivenciar na prática, não é? A vida real fora das redes sociais, que são importantes também, não é? Mas certamente não podem aí virar um vício. Agora, 12h11, hora de Brasília. Lembrando que você de casa pode participar, interagir com a gente, facebook.com/TV Cachoeira. Você acessa, manda o seu recadinho, a sua opinião, o seu comentário e daqui a pouquinho a gente já põe no ar aqui no NT Sul. A gente vai agora ao quadro Raio-X da Saúde com o especialista em saúde pública, Francisco Bastos. O tema de hoje é a capacitação de profissionais para o atendimento à população. A formação dos profissionais da área da saúde requer, além de todo um fundamento teórico, também uma relação prática e ações nesse sentido. As clínicas das universidades, das faculdades, enfim, elas já dão uma parte desta formação. No entanto, há uma exigência que também tenha um contato com a sociedade de maneira geral, através das unidades básicas de saúde, das equipes de saúde da família, hospitais públicos, enfim. Desde 2002, as diretrizes curriculares nacionais, elas apontam para este caminho, inclusive como consequência da própria expansão do SUS, e no ano passado, o Ministério da Saúde editou uma portaria que propõe um contrato cooperativo de ação pública e ensino-serviço, COAPS, justamente para regrar, e como o nome está dizendo, organizar esta relação em termos de ensino e serviço. A experiência em Cachoeira do Sul do COAPS, envolvendo os cursos da área da saúde, da UBRA, Campus Cachoeira do Sul, e da Unisc de Santa Cruz do Sul, tem sido extremamente satisfatória, com a parceria óbvia da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul. Os acadêmicos e os profissionais da rede de serviço têm tido uma relação e uma interação que tem trazido excelentes resultados para a população cachoeirense. Desta forma, são elementos importantes que nós vemos para a implementação e para a qualificação, tanto do ensino quanto do serviço, já que tempos atrás imaginava-se que os profissionais não dependeriam da rede pública. Pelo contrário, hoje nós sabemos que como o SUS é o sistema público que nós temos em nosso país, todos os profissionais, de alguma maneira, a ele recorrerão ou nele atuarão. Um bom exemplo que pode ser seguido em diversas comunidades, bastando para isso que haja uma boa relação entre os atores, instituições formadoras e também os gestores públicos de saúde. 12h14, hora de Brasília, hora da sua participação aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Já acessou hoje? Se você ainda não passou na nossa página, é só clicar aí no seu smartphone ou mesmo através do computador, mandar o seu recado, a sua opinião e a gente tem a sua participação, a sua interação por aqui. A Camilinha Thaís Rosa passa por aqui desejando uma ótima tarde. O Ronaldo Ramos, diretamente de São Paulo. Obrigado pela participação, Ronaldo. Desejando um bom programa. Diz que sempre assiste lá em São Paulo. Manda um abraço para, aliás, é o Ronaldo e a Cristiane que estão assistindo na capital paulista. Obrigado, viu, Ronaldo? Aline Machado também passando por aqui. Miriam Santos, Toninho. Muito obrigado a todos pela participação. O NT Sul faz uma rápida pausa e você vai ver a seguir. Cooperativa Tritícola Caçapavana compra 2 unidades da Granol em Cachoeira do Sul e abre vagas de trabalho. Cai parte da ornamentação externa da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Calçadas do entorno estão interditadas. E ainda, testes de laboratório apontam falsificação do suplemento alimentar vendido como fosfetanolamina sintética no Brasil. Os detalhes depois do intervalo.
Com o aumento do valor do piso do magistério pelo Ministério da Educação, o governo gaúcho anunciou ontem que também vai reajustar em 6,81% o completivo pago aos professores que recebem o básico abaixo do estabelecido pelo governo federal. A partir deste mês, a remuneração mínima da categoria vai ser de R$ 2.455,35. Serão 57 mil matrículas atingidas pela medida. O impacto será de R$ 82 milhões na folha anual. O completivo foi uma maneira encontrada pelo governo do estado de pagar o piso sem aumentar o salário básico dos professores. A região sul do Brasil tem forte influência da imigração alemã. Por isso, a gente começa hoje uma série no quadro Minha Cidade, contando um pouco sobre a história e o legado dos alemães em Cachoeira do Sul. Estamos aqui no Museu Municipal, onde eles têm muitos para contar um pouco dessa rica história. Quem são eles? Os imigrantes alemães, que chegaram em Cachoeira há 160 anos. No dia 1º de novembro de 1857, aportaram por aqui as primeiras famílias de colonos alemães. Mas esta história já tinha começado muito tempo antes. Em Cachoeira, há 10 anos antes de 1857, já havia acontecido tratativas para que eles viessem para cá, para ajudar com a sua força de trabalho, para ajudar com a sua cultura, o desenvolvimento desta terra. Em 1847, começaram então as tratativas para que os alemães viessem para Cachoeira. Então, uma comissão de vereadores se reuniu para escolher nas terras do grande município de Cachoeira o local apropriado para assentar os primeiros colonos alemães. E aqui no museu existe uma peça muito importante que relembra esta primeira leva de imigrantes alemães que foram assentados aqui em novembro de 1857. Esta túnica que pertenceu a uma das mulheres da família Neuer, que foi uma das famílias que chegou aqui naquele dia 1º de novembro de 1857. Então é uma peça muito importante, muito bem conservada e que foi doada ao Museu Municipal para que nós nos relembremos desta história de grandeza, desta etnia que colaborou muito para o engrandecimento desta terra e da nossa cultura. Este primeiro grupo de imigrantes alemães que chegou no dia 1º de novembro de 1857 em Cachoeira era integrado pelas famílias Peter, Neuer, não é, da túnica, Fies, Holtz e Finger. Eles vieram todos da região da Pomerânia. Junto com eles, eles trouxeram a sua cultura e vários ofícios, porque normalmente, quando nós falamos na imigração alemã e nos colonos alemães, nós pensamos que eles eram todos agricultores. Não, muitos deles tinham ofícios diferenciados e que eram raros num país ainda muito jovem. Então, nós podemos ver aqui dentre esses objetos que existem no Museu Municipal, uma peça, por exemplo, de linho. Isso quer dizer que alguns alemães eram tecelães, eles também conseguiam produzir tecidos. E esta peça de linho, então, foi confeccionada num tear manual por um membro da família Beck. Aqui também nós podemos ver alguns livros, não é? Que são escritos em alemão gótico, e que eram, não é, das crianças, porque são livros infantis e juvenis. Porque uma das características dos alemães muito significativa é que eles investiam muito na educação dos filhos. Inclusive, eles tinham um lema, assim como os portugueses e outros povos, a primeira coisa que eles faziam ao se estabelecer num lugar era erigir uma igreja ou uma capela. E os alemães tinham o hábito de transformar a igreja também numa escola, ou ao lado de uma igreja, sempre uma escola, porque eles tinham uma grande preocupação com a educação dos filhos. E estabelecidos então
perto do Cerro Agudo, numa colônia que recebeu o nome de Santo Ângelo, eles então começaram um trabalho que desenvolveu muito aquela região, que se transformou hoje em municípios jovens, municípios novos, mas que são forjados na cultura e na força do trabalho do imigrante alemão. Como eles tinham a preocupação em sempre melhorar o nível educacional da família e também oferecer mais recursos, principalmente uma vida associativa e também uma vida religiosa com uma comunidade mais unida, naturalmente os alemães que progrediam na colônia acabaram vindo para a cidade de Cachoeira. E aqui na cidade de Cachoeira, eles imprimiram um desenvolvimento muito significativo, porque donos de ofícios variados, eles abriram sapatarias, eles abriam vários estabelecimentos de prestação de serviços, como ferrarias, e se estabeleceram também com indústrias. E não podemos esquecer do grande legado desses alemães, que foi o investimento no plantio do arroz, que se transformou, não é, a grande mola propulsora da economia de Cachoeira no início do século XX. Meio-dia e 23, hora de Brasília. Você de casa pode interagir com a gente, facebook.com/TV Cachoeira. Você manda o seu recadinho, é só mandar o seu recadinho e a gente põe no ar aqui. Lembrando que este conteúdo sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul e em Cachoeira do Sul continua amanhã. Tem mais 2 conteúdos ainda tratando sobre esse tema importante que tanta influência deixou para as nossas comunidades aqui no Rio Grande do Sul. A cooperativa Tritícola Caçapavana foi compradora de 2 unidades da Granol que estavam à venda aqui em Cachoeira do Sul. Ao menos 50 contratações devem ser feitas até março, quando as unidades começam o recebimento de soja. A cooperativa Tritícola Caçapavana, a Cotrisul, comprou parte dos silos de armazenagem que a Granol, empresa com sede em Cachoeira do Sul, construiu. A partir de agora, as unidades do Barro Vermelho, no interior do município, e da Cordilheira, margem da BR-290, são patrimônio da Cotrisul, constituída no ano de 1960 pela União de Produtores, que para defender seus interesses obedeceram à necessidade da época. O recebimento de soja deve começar entre 15 e 20 de março, quando as primeiras lavouras de Cachoeira do Sul serão colhidas. Por telefone, o vice-presidente Gilberto da Fontoura garantiu que haverão contratações para que a Cotrisul possa atender toda a demanda na safra. A estimativa é que serão contratadas 25 pessoas para cada uma das novas unidades e mais 25 para a Cotrisul da Boa Vista, todas em Cachoeira do Sul. Sobre o valor do investimento, o vice-presidente disse que os negociadores Granol e Cotrisul optaram por não divulgar. Em contato com o gerente da unidade da Granol em Cachoeira do Sul, Thales Traichel, a resposta dele foi de que está em férias até dia 8. Contatamos o setor de marketing e comunicação da empresa. O pedido da Bárbara Odoc, responsável pelo setor, foi de que enviássemos as dúvidas por e-mail. Os questionamentos sobre o número de unidades vendidas e em oferta em Cachoeira e os valores foram enviados na tarde de quarta-feira, mas até o fechamento da edição, nenhuma resposta. E os currículos devem ser enviados através do site www.cotrisul.com.br. Vou repetir para você, www.cotrisul.com.br, ou entregues na unidade da Boa Vista, localizada na BR-290, quilômetro 263, no Trevo da Cordilheira. O candidato deve mencionar a unidade de interesse. Vamos agora à previsão do tempo. Quinta-feira de sol com poucas nuvens em Cachoeira do Sul e sem chuva. A mínima ficou em 16 graus e a máxima deve chegar aos 35. Na sexta-feira, o tempo seco e o calor prosseguem, mínima 23 graus e máxima 35. No sábado, há a presença mais forte de nuvens, mas o sol aparece. Pode ter pancadas isoladas de chuva, mínima 25 graus e máxima 32. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
Uma massa de ar seco predomina e garante o tempo firme no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a Metsul Meteorologia, o aquecimento será rápido, o que intensifica o calor no período da tarde, quando há probabilidade de radiação ultravioleta que pode atingir valores extremos. A umidade relativa do ar fica reduzida, sobretudo na metade oeste e sul. No litoral, o dia vai ser bom para a praia. A quinta-feira segue com tempo seco e com presença de sol em todas as regiões. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 36 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. Na região central, em Santa Maria, 33. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. E no sul do estado, em Rio Grande e Pelotas, 32 graus. Parte da ornamentação externa da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul caiu na manhã desta quinta-feira. Por sorte, não havia ninguém na rua no momento da queda. O Palácio Legislativo perdeu mais um adorno na manhã desta quinta-feira. É o segundo enfeite em uma semana que cai. Ninguém passava no local e por isso a queda não deixou feridos. O prédio, construído em 1925, foi tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural Compac em 1985. O presidente, Igor Noronha, disse que a Câmara enviou um ofício à Prefeitura de Cachoeira do Sul no dia 27 de dezembro, um dia antes da sua posse, solicitando uma avaliação do patrimônio. O presidente lamenta o ocorrido e aguarda uma resposta do Executivo para dizer se vai haver interdição do local. Essas respostas a gente vai obter a partir do momento em que a Prefeitura responder um ofício que nós encaminhamos dia 27 de dezembro, dando conta da necessidade da indicação de um profissional técnico para fazer essa avaliação. Nós oficiamos a Prefeitura nessa data, quando aconteceu o primeiro sinistro dessa natureza, em que um adorno da estrutura do prédio caiu. É bem verdade que se diga que não é a estrutura do prédio que está comprometida, é um prédio histórico, um prédio que foi construído em 1925, é bem verdade, mas a sua estrutura em si é bem robusta, as paredes são bem extensas, grossas. O que aconteceu foi a queda de um adorno que circunda essa estrutura fortalecida do prédio, e a gente precisa do retorno imediato, o mais breve possível, da municipalidade para que indique o profissional técnico que vai dizer que tipo de intervenção. O cordão de isolamento nas ruas 7 de setembro e Andrade Neves deve ficar até que a Prefeitura faça a vistoria no Palácio João Neves da Fontoura. Caso contrário, a Câmara deve contratar um profissional. O profissional técnico vai dizer que tipo de reforma, que tipo de intervenção, tudo isso com a aquiescência, com a concordância do Compac, haja vista que o prédio ele é um prédio histórico da municipalidade. Em contato com a Prefeitura, não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. A assessoria de imprensa disse que está fora do município e que por isso não pode informar se há profissional habilitado para realizar a avaliação. No encerramento do mandato de Paulo Trevisan, a Câmara devolveu mais de R$ 1,5 milhão ao Executivo. O montante, segundo o ex-presidente, é fruto de uma série de medidas de economia implementadas durante todo o ano, como redução em horas extras e mudanças em contratos. Este valor, no seu entendimento, não poderia ter servido para isso? O processo de qualquer intervenção num prédio com as características que tem o Palácio João Neves da Fontoura envolve várias peculiaridades. Várias observâncias têm que ser feitas para que daqui a pouquinho, na pressa, na urgência de fazer uma intervenção, essa intervenção não seja apontada pelos órgãos de preservação, até mesmo pelo Ministério Público, e a Câmara tem que ser responsabilizada futuramente. Então, por isso, que qualquer processo de intervenção na casa, seja de pintura, seja de reforma, ele tem que ser respeitadas essas peculiaridades. Nada, então, presidente, deve ser feito antes deste laudo, antes desta análise. Exatamente. A Câmara de Vereadores, a gestão, essa legislatura está preocupada com a situação da casa, está preocupada com a questão orçamentária de devolução das sobras orçamentárias, mas também está muito mais preocupada com a observância das normas legais, na observância dos requisitos técnicos peculiares a um prédio com valor histórico como o nosso. É um prédio que tem um valor histórico imenso para Cachoeira do Sul, Palácio João Neves da Fontoura, mas que
visivelmente está precisando reformas, né? Não somente a sua parte externa, mas também interna, tem muitos problemas, como a gente já mostrou em outras reportagens. Esperamos que o Legislativo possa se mobilizar. Projetos já foram feitos, vários inclusive, e até hoje uma boa reforma ainda não foi feita nesse prédio. E a gente fica torcendo, né? Porque é um prédio importante, bem no centro da cidade e que poderia estar mais bem cuidado. Meio-dia 32, em maio de 2016, o governo federal barrou a fabricação e comercialização da fosfetanolamina sintética no Brasil por falta de comprovação científica da eficiência no combate ao câncer. Em março de 2017, 2 cientistas auxiliaram na pesquisa, passaram a comercializar via internet um suplemento alimentar com o mesmo nome, utilizado largamente por pacientes. Só que testes de laboratório revelaram que o suplemento não tinha na sua composição o ingrediente principal anunciado, que é a fosfamina. Queria ver se eu conseguia que o maior número de pessoas pudessem usá-la para aliviar desse mal tão cruel que é. Eu tenho sempre uma brincadeira que eu faço. Por minha culpa, por tua culpa ou por culpa de ninguém, ele vai. A fosfamina vai. Ela é maior que eu, maior que você, maior que o Rio Grande, maior que o país. Ela é maior que a coisa, é um serviço para a humanidade. E não sou pretensioso, porque acredito que, como a fosfamina, deve ter centenas de outras coisas que aliviam uma porção de males, né? E só falta alguém chegar e pôr de pé. Eu acho que eu consegui pôr de pé a fosfamina. Agora é um negócio que foge das minhas mãos, né? Porque se eu tivesse o controle, bem que eu faria. Já estaria no mercado à disposição de todo mundo. No cesto para você chegar e apanhar. Gilberto Chierici, conhecido como o pai da fosfetanolamina, que se popularizou como a pílula do câncer, sempre pregou a eficiência de sua descoberta contra a doença e durante muitos anos bancou financeiramente suas pesquisas e as cápsulas distribuídas a pacientes que se dispusessem a usá-las e acreditassem no tratamento. E sempre foi muita gente. O laboratório da Universidade de São Paulo era o quartel-general dos cientistas e foi de lá o golpe inicial no projeto Fosfamina. A Universidade de São Paulo divulgou comunicado sobre a fosfoetalonamina, afirmando que ela não é remédio, que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender as centenas de liminares judiciais das últimas semanas e que a fosfoetalonamina está disponível no mercado, produzida por indústrias químicas e pode ser adquirida em grandes quantidades pelas autoridades públicas. Enquanto isso, em todo o Brasil, a Justiça se viu abarrotada de liminares de pacientes reivindicando o direito de ter e usar a fosfamina, que teve autorização de fabricação concedida a um laboratório de Cravinhos, em São Paulo. Em 2015, por iniciativa do deputado Marlon Santos, o grupo de cientistas envolvidos na pesquisa veio ao Rio Grande do Sul na esperança de que a substância fosse testada e produzida aqui pelo Laboratório Farmacêutico do Estado, para distribuição à população. A ideia foi abraçada pelo governo gaúcho. O grupo de pesquisadores chegou ao estado no final da manhã. A principal missão do dia era a solenidade de assinatura do termo de cooperação com o governo do Rio Grande do Sul, que possibilitará finalizar a pesquisa. Eu acho que os gaúchos, de novo, estão inovando, estão mostrando competência, coerência, tá? Responsabilidade e dignidade. Eu acho que isso pode mudar toda a história da pesquisa no país. A assinatura desse acordo terá, a partir de agora, a garantia, entre outras coisas, da conclusão oficial dos estudos sobre o uso da substância em humanos. O que já foi feito foram relatos. Tá? Nós não temos catalogado os pacientes, nós não temos distribuído os pacientes de maneira organizada. Tá? Nós temos catalogado os pacientes daqueles que trazem os seus relatos para nós. Tá? Acho que a partir de agora o negócio pode ficar mais profissional, mais organizado, para a gente botar um fim em toda essa celeuma que está em cima sobre a fosfamina, né? Só que o projeto da Fosfo Gaúcha não evoluiu. E os cientistas Renato Meneghello e o colega Marcos Vinícius Almeida, cansados de esperar, abandonaram o grupo. Os ex-colaboradores de Chierici firmaram parceria com o laboratório uruguaio. No site da empresa, nenhuma propaganda faz referência à cura do câncer.
Já no perfil da companhia, no Facebook, a imagem de uma mulher sem os cabelos traz a inscrição sugestiva "Não desista", numa clara referência aos tratamentos quimioterápicos. O composto teve grande aceitação. O nome do produto, aliado ao nome dos cientistas, garantiu a credibilidade necessária. Isso até que Humberto de Silva Luca, ex-sócio da empresa Quality Medical Line, denunciasse a adulteração do produto. Segundo ele, a demanda foi além do previsto e, para aumentar a produção e baratear os custos, os ingredientes de baixa qualidade eram importados da China. A denúncia foi feita ao grupo de investigação da RBS, que encaminhou à Unicamp amostras do produto para análise de laboratório. Os testes apontaram completa ausência de fosfoetanolamina na composição do suplemento, sendo que a embalagem do produto aponta a existência de pelo menos 322 miligramas da substância em cada cápsula. E o deputado Marlon Santos, que foi um dos pais do projeto aqui no Rio Grande do Sul, segue apostando na eficiência da fosfamina sintética no combate ao câncer. Na próxima edição, amanhã, aqui no NT Sul, ele conta por que o projeto não decolou aqui no Rio Grande do Sul, por que o grupo de cientistas se separou e qual o destino da fórmula original criada pelo pesquisador Gilberto Chierici. Você não pode perder. Hora da sua participação aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Você manda o seu recadinho pra gente e participa. Claro, Eliseu da Silva manda o seu recado, o Lucas Rosa também, comentando o conteúdo sobre os alemães, que foi ao ar no quadro Minha Cidade, dizendo aqui ótimas explicações, adoraria ver também sobre os meus antepassados portugueses. Vamos falar dos portugueses em breve também por aqui. Obrigado, Lucas. A Aline Machado, que a gente já tinha citado, enfim, mais outras participações que chegam por aqui, através do nosso WhatsApp, recebo aqui mensagem também de Passo Fundo. Abraço a todos os amigos da região norte do Rio Grande do Sul, norte, noroeste, oeste do estado, que se ligam em diversos canais, em diversos municípios. Quem está com a gente é o Adriano e a Suzana, mandaram inclusive foto pra gente aqui em frente à televisão. Muito obrigado pela participação. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente conversa com o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Roger Gomes. Vamos falar sobre os serviços da unidade de pronto atendimento da cidade, farmácia do SUS, novos serviços do Centro de Saúde Princesa do Jacuí e outros temas importantes para a saúde pública no município. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta, muito obrigado pela sua companhia e como falamos antes do intervalo, vamos conversar neste bloco sobre saúde. Recebemos agora Roger Gomes, ele que é biomédico e secretário de Saúde em Cachoeira do Sul. Roger, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, é um prazer estar aqui na TV Cachoeira para dar esclarecimentos, e fazer uma retrospectiva de como foi a saúde desde que fui nomeado secretário. Perfeito. Lembrando que no começo de 2018, logo que assumiu a Prefeitura de Cachoeira do Sul, o próprio prefeito, Sérgio Gnatti, que também é médico, em paralelo assumiu a Secretaria da Saúde. Vindo o projeto da UPA e outros projetos no início do ano, Roger Gomes foi nomeado o secretário da Saúde de Cachoeira do Sul. Roger, esse ano dá para a gente dizer que foi, apesar das batalhas que tivemos ao longo do ano aqui na cidade, como TV acompanhamos, cumprindo nosso papel do jornalismo, mas também sentindo junto o drama da população e Sul especialmente, foi um bom ano para a cidade, não é? Com certeza, Daniel, eu acho que foi um ano muito positivo. Eu fui convidado pelo prefeito a participar da gestão já durante a transição para fazer um diagnóstico de como estava a Secretaria de Saúde e depois convidado pela diretora-geral da Secretaria, Eunice, a compor o membro diretório da Secretaria e ficar responsável pelo setor de urgências e emergências, que envolvia a SAMU, o antigo PA 24 horas, e designado pelo prefeito para ser o responsável pelo projeto da UPA, que nós tínhamos a unidade lá toda já construída e equipada, mas com os equipamentos encaixotados e aguardando um projeto que desenvolvesse a implementação inauguração da unidade. Essa acho que foi, sem sombra de dúvidas, a melhor notícia do ano. Com certeza, eu concordo. Eu acho que a gente conseguiu qualificar muito, foi um salto na nosso setor de urgência e emergência em Cachoeira do Sul. Então, nós nos debruçamos na questão da federal, do projeto da UPA, preconizando tudo que determinava o Ministério da Saúde. Esse projeto foi desenvolvido e depois implementamos e conseguimos inaugurar. No dia 20 de julho a gente inaugurou a UPA e hoje ela trabalha aí
em nível de excelência, já habilitada e já recebendo o recurso da habilitação e já qualificada, aguardando só a portaria, para nós começar a receber também o dinheiro da qualificação. Perfeito. Roger, no fim da gestão de Neyron Viegas, né, um dos grandes problemas estava ligado à Casa Perpétuo Socorro. Havia uma mistura muito grande ali de pessoas, tinha a ver com psiquiatria, idosos. Como é que ficou a situação da casa? Esse eu considero um dos problemas mais onerosos que a Prefeitura de Cachoeiro do Sul já passou, pelo menos durante o momento que eu comecei a acompanhar, né, as questões públicas, né, de políticas públicas do município. A Perpétuo Socorro realmente era um problema muito sério e nós entendemos que era necessário a gente desmembrar a casa, né, e passar os pacientes com menos de 60 anos e mentais para os SRTs, né, Serviços Residenciais Terapêuticos. Até agora, durante o mês passado de dezembro, nós conseguimos a habilitação e já o recurso, nesse mês de janeiro, já vamos receber, né, de um dos SRTs, que é um resultado positivo, a gente conseguir desmembrar a Perpétuo Socorro e fazer que venha uma verba federal para custear parte dos pacientes. Também entendemos que a Perpétuo Socorro não era uma questão apenas de saúde e principalmente uma questão da assistência social. Então passamos a gestão da Perpétuo Socorro, eu deixei de ser interventor e passei para a STAS, né, que é que tem que dar o assistencialismo, e transformamos a Perpétuo Socorro no Residencial Cachoeira, que até por acaso fui eu que batizei o nome, né? Foi em conjunto com a interventora, a Anne Frey, que é diretora da STAS, e hoje é um serviço que funciona muito bem, acolhe lá os residentes de Cachoeiro do Sul e conseguimos amenizar aquela situação. Ainda temos um outro SRT, que daí é um serviço da saúde, que ainda não está habilitado, mas o projeto já está tramitando no Ministério da Saúde. A gente aguarda e espera que em breve a gente comece a receber também uma verba federal para custeio desse serviço. Essa questão de pessoas que eram de outras cidades e que ficavam, vamos dizer assim, abandonadas no verdadeiro depósito, né? Infelizmente, era isso que acontecia antes. Essas pessoas foram procuradas por familiares? Sim, foi feito o processo que se chama Desinste, para buscar as famílias desses pacientes, né, e levar eles de volta para seus municípios ou os municípios custear, né, esses pacientes aqui em Cachoeiro do Sul. Foi um trabalho feito pela Jurídica, em conjunto com o Ministério Público e o CAPES 2, da nossa secretaria e também o pessoal da STAS também. Roger, uma outra luta de 2017 foi a recomposição do teto da oncologia, do tratamento de câncer, que o governo federal repassava valores menores do que aquilo que efetivamente era gasto no hospital, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeiro do Sul, que atende 11 municípios, é isso, né Roger? Sim. Houve aí, então, a informação de que haveria recomposição, mas efetivamente ainda não está havendo esse repasse corrigido, né? Não, ainda não está havendo repasse, mas nós aguardamos a assinatura da portaria. Na verdade, a publicação no Diário Oficial da União da portaria. Pois veio à imprensa o deputado José Otávio Germano, que abraçou conosco essa luta, e informou que nós receberemos uma recomposição do teto no valor de R$363 mil. Assim, nos facilitando a condução da alta complexidade de oncologia. Então, nós estamos aguardando, né, para conseguirmos trabalhar com a oncologia dentro de um limite financeiro que nos possibilite atender a região, né? Agora nós também buscamos a regulação para a secretaria, para a gestão plena, né? Antes ela acontecia na 8ª coordenadoria e agora ela acontece direto com a gestão plena para nós termos uma transparência maior para passar aos demais municípios e a própria coordenadoria fiscalizar essa situação financeira que é de cada recurso, cada procedimento, na verdade, né? Cada procedimento que é realizado na oncologia. Ou seja, exames, cirurgias, quimioterapia. Tudo isso, a oncologia é muito complexa, ela foi bastante desgastante, essa luta. A gente envolveu todos os municípios, envolvemos os prefeitos, secretários, tivemos audiência com o ministro. Foi realmente uma luta muito forte, mas a gente está otimista, pois já temos a nota técnica assinada pelo ministro e aguardamos o quanto antes a assinatura dessa portaria, até para nós nos adaptarmos ao que a portaria vai dizer, né, que teremos com certeza exigências. Com certeza. E começar a trabalhar e regularizar tudo e seguir os atendimentos e não atrasar nenhum paciente. Exato. Inclusive, a gente vê muito na televisão, nos jornais, basta abrir a internet, muitas reclamações em relação ao tratamento de câncer. Volta e meia a gente vê aquelas reportagens de pessoas que ficam meses aguardando o tratamento. E ao contrário disso, inclusive esse ano fizemos uma reportagem mostrando justamente o atendimento do HCB, muito diferente da realidade de outros grandes centros, né? Então foi algo realmente a
comemorar, porque ela é uma doença silenciosa que precisa ser tratada desde o início, né? Então foi uma excelente notícia aí para a cidade. Daniel, e aí eu já te digo assim, ó, a luta toda é por isso. Quando a gente tem um serviço pelo SUS, e esse serviço pelo SUS, ele funciona de forma excelente, a gente tem que lutar com todas as nossas forças para manter. Exatamente. Então essa foi a nossa bandeira principal, a gente sempre quis manter a oncologia funcionando da forma que funciona. Pois ela dá um resultado muito positivo para a Cachoeira e para toda a região, né? Com certeza. Agora, em relação às outras áreas, né, a gente falou aqui um pouco sobre a oncologia e aí está havendo essa recomposição e a gente espera que o mais breve possível seja publicada a portaria, né? A neurocirurgia, outras áreas, como é que estão? Os tetos estão ok? Está empatando? A prefeitura precisa colocar recursos próprios? No caso da hemodiálise é por produção, então ela está bem regulada. A traumatologia também, o que excede na traumatologia já entra na cota do próximo mês. Então tem uma regulação também diferenciada que está funcionando muito bem. E na questão da neurocirurgia, né, que é a referência que a gente tem, a neurocirurgia, ela excede às vezes um pouco. Chegou a dar uma média de em torno de um pouco menos de 10 mil ou 10 mil reais. O que é possível absorver, o município consegue absorver. O que não pode é absorver um valor muito alto, né? A gestão plena não tem condições de absorver um valor muito alto, porque acaba faltando em outra ponta, né? Perfeito. Roger, plantão 24 horas, essa aí foi também uma discussão do começo do ano, inicialmente aquela discussão se fecharia, se não fecharia, como o plantão fechou, né? Mas considerando a abertura da UPA, o atendimento que também continua no HCB, conveniado também ao SUS, e esse foi transformado no Centro de Saúde Princesa do Jacuí. Fala um pouquinho sobre os atendimentos, sobre o trabalho que está sendo realizado nesse espaço. Primeiramente a questão do plantão, a gente tinha que mudar aquele sistema lá, pois estava irregular. Né, perante o CREMERS, tinha também questão do Ministério Público, já um processo, né, tramitando sobre as irregularidades, tanto física quanto aos procedimentos técnicos, né, que não estavam adequados dentro de um serviço de urgência e emergência. Né? Claro. Então era necessário mudar o plantão 24 horas. O que a gente fez? A gente implementou lá o Centro Clínico Princesa do Jacuí. E trouxemos um serviço novo para a Cachoeira, que é o atendimento de gestação de alto risco. Ou seja, o acompanhamento não só clínico, médico, como também e ginecológico, né? Como também da questão nutricional da gestação. Desde que a gestante começa os primeiros meses até o fim da gestação, vai ter um acompanhamento com uma médica que é ginecologista e obstetra. Isso reduz a mortalidade infantil, que é também uma vitória que eu considero nessa gestão e durante o momento desse ano que eu fui secretário, sou secretário, que a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil. Nós tivemos apenas 7 casos, né? Também saliento que a mortalidade infantil são casos de crianças que nasceram e foram a óbito, né? Crianças que não viram a nascer não entram no índice da mortalidade infantil. E já como uma perspectiva para o ano que vem também, dentro do Centro Clínico Princesa do Jacuí, nós já trabalhamos para evitar também e diminuir as mortes intrauterinas, né? Que é os fetos, né? Mortes fetais. Então, para isso, a gente investiu nessa questão da gestação de alto risco. Também trabalhamos lá com a questão da fisioterapia, que nós tiramos da Liga Operária, lá da sede administrativa da Secretaria de Saúde, e ampliamos o atendimento de fisioterapia e também qualificamos, porque antes as salas não estavam tão adequadas, agora tem salas adequadas, consequentemente, atende melhor os nossos usuários e também pode atender mais usuários. E futuramente a gente quer implementar lá, e já estamos trabalhando e capacitando profissionais para isso, com a questão da estimulação visual para crianças com deficiência visual, que é uma solicitação já feita pela Associação dos Cegos e que nós vamos determinando aos poucos e pretendemos já, no primeiro semestre desse ano, já implementar. Perfeito. Voltando ainda à questão da UPA, havia uma recomendação sobre a questão de ter mais um médico naquele espaço. Como é que ficou essa situação? Como secretário, tu vê como necessidade isso? É uma imposição em função da qualificação que a UPA recebe? Como fica essa situação? Quando vieram os fiscais lá de Brasília fazer a vistoria e a qualificação da UPA, né, habilitar ali a qualificação da UPA, eles disseram que estava tudo perfeito, né, para nós deram 100% a qualificação e disseram que existe sim a possibilidade de nós colocarmos mais um médico. Só que a gente é prudente, a gente não pode criar uma expectativa. A gente, claro que a gente gosta da ideia e pensa em qualificar mais ainda, né, o atendimento. Mas primeiro a gente quer ver o recurso, a gente quer estudar
dentro do contrato se existe uma possibilidade judicial correta de fazer esse aditivo dentro desse recurso, que não tenha que a prefeitura dar nenhuma contrapartida e apenas dentro do recurso que vier da União, quando vier, implementar a questão de um novo médico. Seria bem possível. Claro. Hoje, dentro da estrutura que se tem, com o número de funcionários ou de pessoas ali atendendo na UPA, está dando conta tranquilo do serviço. Isso seria uma necessidade ou meramente viria a qualificar? Seria mais para qualificar, não uma mera necessidade. Seria mais para qualificar. Claro que a gente sabe que o atendimento às vezes está aumentando. Tem picos, né? Alguns dias da semana mais, outros menos, né? Depende muito de como está ali a situação dos pacientes, né? Mas a gente, a princípio, seria mais uma qualificação. Perfeito. Roger, eu ainda estava lembrando agora, enquanto você falava, sobre um outro assunto que é recorrente, a gente seguidamente recebe mensagens aqui na TV, que é em relação à farmácia do SUS, que fica também no Hospital da Liga, sede da Secretaria da Saúde. Como é que está hoje a situação da farmácia? A farmácia do SUS hoje ela está com uma falta muito baixa de medicamentos que estão sendo renovados, né? Consequentemente, quando falta um medicamento, já antes de faltar, a gente já começa o processo para encaminhar um novo pedido, tem um farmacêutico lá específico para isso, agora temos um outro farmacêutico também trabalhando em conjunto com ele. E eu descobri uma coisa há pouco tempo, fazendo um estudo na questão da informatização, né? A gente sabe que toda a rede agora é informatizada, claro. Então a gente viu que a gente consegue contabilizar o atendimento do farmacêutico e cobrar do Ministério da Saúde. Então agora nós também, já como o Estado não está repassando os valores, a gente buscou uma nova forma, fomos criativos e agora nós vamos cobrar o atendimento do farmacêutico do Ministério da Saúde. Então a União vai nos repassar um valor aí que está na casa dos R$8.000, que vai ser usado para adquirir medicamentos, porque afinal de contas ali está o farmacêutico, independente se é ele que entrega o medicamento ou não, é sob supervisão dele que acontece tudo dentro da farmácia. Claro. Então a gente consegue comprovar que o farmacêutico ali estando presente, se cumprindo o que o CRF cobra, né, o Conselho Regional de Farmácia, então a gente consegue contabilizar isso no sistema e cobrar do Ministério. Isso não era feito antes, a gente começou a fazer já. Perfeito. Roger, desafios para 2018. Desafios para 2018 é a gente começar a desenvolver um projeto para educação permanente e investir mais na atenção básica. Também a questão do atendimento para deficientes visuais, também trabalhar na gestação de alto risco, evitando novas mortes fetais, trabalhar mais com a prevenção e tentar desafogar um pouco mais a urgência e a emergência e conseguir qualificar a nossa saúde básica. Terminar algumas obras, né, que ainda estão pendentes, né, que a gente já herdou de gestão anterior, e conseguir concluir, assim, conseguir um prestador que se interesse em concluir elas todas, porque em isolado as licitações não apareceram concorrentes. Então, são desafios, eu acho que desafios que a gente procura tentar lutar para conseguir, mas eu não vou fazer nenhuma promessa, porque eu comecei como secretário com a única promessa que o prefeito tinha feito, que era a abertura do UPA, e essa foi concluída. O resto tudo foi bônus de trabalho que a gente correu atrás. Então, eu não prometo nada, mas muito empenho com certeza eu vou seguir tendo. Ok. Convênio do Mais Médicos, acho que a Cachoeira ainda segue com convênio desse programa, sim, né? Temos sim. cubanos ainda na cidade? Temos 5 cubanos, excelentes médicos, também 5 brasileiros que são excelentes médicos. Eu gosto muito desse programa Mais Médicos. Recentemente a gente fez até uma lei, até agradeço a Câmara pelo apoio, né, em ter aprovado a lei que dá o subsídio da Prefeitura diretamente aos médicos, facilitando assim, né, até a atração conseguir buscar novos médicos, que a gente ainda tem 2 vagas, e isso também pode ser já algo que a gente projeta para o próximo ano, mais 2 médicos dos Mais Médicos, que a gente está esperando, e incentivar o quanto mais esses profissionais, né, que são ótimos profissionais que trabalham na nossa atenção básica, na ponta, fazendo a saúde primária. A Cachoeira está muito bem servida de médicos, viu? Que bom. Roger, obrigado pelas informações, obrigado pela presença aqui. Ficamos felizes com os esclarecimentos. Desejamos sucesso ao seu trabalho, do prefeito Gnatti também, para que Cachoeira possa ter uma boa saúde. A gente fala muito no Rio Grande do Sul sobre segurança pública, e realmente é uma área importante também, mas saúde, sem sombra de dúvidas, é fundamental, né? Experimente ficar sem saúde e aí a gente vê aquilo realmente, ou o que é realmente a prioridade. Portanto, o seu sucesso será o sucesso de todos nós. Obrigado pela presença e vamos em frente em 2018.
Vamos em frente 2018. Obrigado, Daniel, TV Cachoeira, aí, pela essa cobertura, por estar abrindo esse espaço para a gente poder fazer essa retrospectiva e dizer que nós estamos aí seguindo, trabalhando com força e vigor para que as políticas públicas consigam se cumprir. Chegar ao destino. Certo. Perfeito. Obrigado, Roger. Nós ficamos por aqui. Outras informações no nosso site novotempo.com/NTSul. Para interagir com a gente, para mandar a sua mensagem, a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, facebook.com/TV Cachoeira. É só clicar e mandar o seu recadinho para a gente. Nós nos encontramos amanhã, ao meio-dia, aqui no NTSul. Até lá. Tchau.